Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito feliz com a presença dos irmãos, alguns visitantes que também retornam a esta casa. Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Eu convido você a abrir no livro de Neemias, para que a gente possa dar continuidade. Domingo passado foi culto de ceia e vimos aqui o texto sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas hoje vamos retornar à nossa exposição sequencial bíblica no livro de Neemias. Neemias capítulo 3. Se alguém ainda estiver procurando, tiver com um pouquinho de dificuldade de encontrar o livro de Neemias, ele fica próximo aí de 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, depois tem Neemias. Antes dos Salmos. Antes de Esther. Depois de Moisés. Isso, segundo o nosso irmão Clóvis. Neemias, capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo. Amém? Mesmo sentado, com reverência ao Senhor, vamos ler a sua palavra. Eu estou com uma versão Nova Almeida atualizada, então talvez você perceba que não usa as mesmas palavras, mas usa palavras sinônimas. Acredito que é um texto, é uma linguagem mais fácil, mas vai dar para você também acompanhar, tá bom? Neemias capítulo 3, versículo 1 até o 32, que diz assim: Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacu, filho de Inri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesedabel. Ao lado destes, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Versículo 5. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes trabalhou Refaías, filho de Ru, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Atus, filho de Asabineas, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate e Moabe,
repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salom, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zu, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Se você observar até o versículo 16, estávamos a todo tempo dizendo ao lado dele. Preste bastante atenção a essa expressão, ao lado dele, ao lado dele. No versículo 17 essa expressão muda, depois dele, agora é depois dele. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Queila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Queila. Ao seu lado, Ezé, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos, em frente da sua casa. Depois deles, Azaria, filho de Masaías, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do palácio real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo, que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste, e até a torre alta. Depois os tecoitas repararam outro trecho em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imé, reparou em frente da sua casa, e depois dele, Samaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de suas residências. Depois dele, Malquias, filho de Ourive, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. No versículo 32, deixa de falar depois dele e fala agora entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas. Os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Oremos ao Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine a nossa mente, porque só o Senhor mesmo, Senhor, não tem como, Senhor, entender a Tua palavra, não tem como, Senhor, se o Senhor não nos iluminar. Já pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados,
já te louvamos e agora pedimos a graça para que nesse momento seja um momento também especial, muito edificante, que o Senhor abençoe nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é o princípios do sucesso. Gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esses princípios do sucesso podem ser aplicados na construção do nosso tempo que estamos para construir. Pode ser aplicado à nossa igreja aqui como atividades, como evangelismo e outras atividades que temos na igreja, reunião de oração, ensaio das auxiliadoras, ensaio dos jovens adolescentes. Eu quero dizer a vocês que o livro de Neemias é um grande livro de liderança e que eu tenho falado muito aqui aos irmãos que ele pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Enfim, é a palavra de Deus que pode sim ser aplicada em todas as nossas áreas. Desde o livro de Ageu, que a gente estudou aqui na igreja, e chegamos agora em Neemias, eu tenho dito aos irmãos que não estudamos Ageu, e não estamos estudando agora Neemias, só com a intenção da construção do templo, do nosso templo aqui no museu. Mas ele pode ser aplicado à construção do templo e pode ser aplicado em muitas áreas, como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como foi lido nessa noite. Então, eu acredito que o livro de Ageu, o livro de Neemias tem sido um grande despertamento para a igreja, não somente naquele tempo para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém, não somente hoje para construir o nosso templo, mas para todas as nossas áreas da nossa vida, seja no seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seus irmãos, na igreja, nessa comunidade. Dá sim para aplicar em todas essas áreas e glória a Deus por isso. E eu quero dizer a você que Hernando Dias Lopes, ele começa dizendo que Neemias, capítulo 3, é um dos textos mais fantásticos, mais magníficos da Bíblia. Talvez você não recorra, eu sei que a irmã Ana já colocou o nome do filho ali, Clóvis Filho. Eu sei que talvez você não queira recorrer ao capítulo 3 para pegar esses nomes que algumas vezes aqui eu gaguejei, são nomes difíceis e que a gente conta, a gente começa a ler e parece algo muito cansativo, e que tem pessoas que quando estão lendo a Bíblia toda, que chegam nessas áreas de genealogia ou áreas que tem nome de pessoas difíceis, fica pulando esses textos. E eu quero dizer a você que Hernando Dias Lopes disse que é um texto fantástico, é um texto magnífico, e eu quero dizer a você que eu não tinha parado ainda para estudar esse texto, e eu não tinha parado ainda para ver o quanto Deus tem para nos ensinar nesse texto. Então, meus irmãos, talvez você não recorra a ele para pegar um nome ali para colocar no seu filho, mas pode recorrer a ele para você aplicar na sua liderança. Ou uma hora ou outra somos líderes, quem sabe líderes na nossa casa, quem sabe no nosso trabalho, quem sabe líderes na igreja, e uma hora ou outra somos também liderados, e esse texto aplica aos líderes e aos liderados. E esse texto de Neemias capítulo 3, ele aponta vários princípios, vários caminhos para o sucesso. Esse texto fala da estratégia, meus irmãos, que foi usada para a construção, do muro de Jerusalém. Os irmãos que já vêm acompanhando sabem o que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 2, e agora estamos dando continuidade no capítulo 3. E ali na construção daquele muro, havia 8 portas, 2 de cada lado desse muro. Havia também, não sei se você percebeu, mas havia muitos grupos de família. Ao total seriam 38 grupos de famílias, que se transformaram em grupos de trabalhos, que deviam construir um exército para reconstruir esses muros, e que esses 38 grupos estavam sendo comandados por quem? Por Neemias. O que Neemias faz? Neemias mobiliza o povo para o trabalho,
E Neemias, alguém já chamou Neemias de o pai da mutirão, porque Neemias faz aqui um grande mutirão com esses 38 grupos, com essas 38 famílias, e vai reconstruir o templo de Jerusalém. John Maxwell, que é um estudioso em liderança, ele diz que o trabalho em equipe, preste bastante atenção, o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Outro autor, ele diz que os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, porque Neemias teve uma visão, né? Neemias viu mais alto do que os demais. Neemias viu que era possível aquilo que estava sobre cinzas, sobre escombros há 142 anos, e ninguém havia feito nada. Neemias acredita que, se colocando na mão de Deus, Neemias acredita que será um grande instrumento para reconstruir os muros de Jerusalém. E esse autor, ele diz que a visão é mais poderosa arma de um líder. E a visão faz com que os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, mas que as pessoas também vivenciem, respirem também essa visão, né? E outro autor, ainda falando sobre visão, ele diz que a visão é a mais poderosa arma do líder. E diz ainda que ela é uma imagem do futuro que produz paixão. Então, Neemias tem algo ali para construir, ele se colocou na mão de Deus, Deus fez toda a provisão, a boa mão do Senhor estava sobre Neemias, e Neemias faz com que isso gere paixão também nos liderados, para que os liderados se disponham também a esta obra. E esse capítulo, segundo um irmão que também Hernandes Lopes comenta no seu comentário bíblico, ele diz que esse capítulo pode ser dividido em 3 partes distintas. Primeiro, a gente observa do versículo 1 até o versículo 15 a expressão junto a ele. Depois a gente observa do versículo 16 até o 31 a expressão depois dele. E por último, no versículo 32, a gente percebe a expressão entre. Então, vamos mais ou menos dividir dessa forma esse texto. E Deus usou também, a título de introdução, várias pessoas diferentes, irmãos. Deus usou várias pessoas diferentes. Deus usou pessoas de diferentes profissões. Deus usou pessoas de graus culturais diferentes para construir um muro. Todos deviam estar juntos, trabalhando num só propósito. Todos precisavam um dos outros. E os seus liderados sabiam disso. Vemos aqui também unidades familiares. Vimos aqui também pessoas segundo suas cidades, falou muito também cidades. Vimos aqui pessoas segundo suas perícias, por exemplo, ourives, né? Pessoas que mexiam com ouro, que certamente não estavam acostumados a assentar tijolo, a colocar uma pedra no muro ali em Jerusalém. E Deus usa essas pessoas perfumistas, né? Deus usa pessoas segundo suas profissões, falou nos mercadores. Deus usa pessoas segundo suas vocações, falou nos sacerdotes, falou nos levitas, nos servos do templo, os maiores também dos distritos, né? E percebemos no versículo 12 que até teve um homem que mobilizou suas filhas para também trabalhar na reconstrução do muro de Jerusalém. Encontramos apenas uma única nota discordante no versículo 5, onde disse que aqueles servos daquele senhor que se dispõe a trabalhar, eles não estavam concordando. Versículo 5. Versículo 5. Ao lado destes trabalhavam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Apenas aqui percebemos uma nota de que houve pessoas que não quis se sujeitar. E um certo autor, ele também concorda com aquilo que eu já falei nessa noite, que ele diz que
quando encontramos uma longa lista de nomes e lugares, somos tentados a pular essas páginas. Mas aqui vemos 4 princípios do sucesso de Neemias. E vamos ver nessa noite. Primeiro princípio, coordenação. Segundo princípio, cooperação. Terceiro princípio, aprovação. E quarto princípio, comunicação. Então, vamos ao primeiro princípio nesta noite. Primeiro princípio, meus irmãos, para ter sucesso na sua administração, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família, na igreja, na construção do nosso templo em especial, e também Neemias aqui, o primeiro princípio que Neemias usa para o sucesso é a coordenação. Em primeiro lugar, você precisa ficar inconformado com o caos antes de trazer à tona o cosmos. Isso significa que Neemias, meus irmãos, é um homem que mostrou ter visão, porque é preciso ter visão. A história da igreja fala de um homem, por exemplo, chamado Wilberforce. Diz que ele teve a visão da libertação dos escravos. E ele trabalhou a vida toda para que os escravos fossem libertos, tivessem suas liberdades. E antes dele morrer, os escravos foram libertos. Há um homem também, que eu citei quinta-feira aqui no estudo, chamado Billy Graham, pastor Billy Graham, que na sua história diz que foi um homem que nasceu em uma fazenda, na Carolina do Norte. Mas é um homem que tem uma visão de evangelizar o mundo inteiro. E Hernandes Lopes, ele diz que foi o homem da nossa geração que mais falou para as pessoas nas suas cruzadas ao redor do mundo. Então é preciso ter visão. O que a gente percebe aqui é que muitas pessoas naquela região, ali onde os muros estavam derrubados, as portas, os portões estavam queimados, o povo estava em opróbrio, o que a gente, e também desprezo, sofrendo também perseguição. O que eu observo, meus irmãos, é que esse povo passa mais de 140 anos vendo a desolação daquela cidade. Alguns até choraram, alguns até lamentaram, mas, meus irmãos, somente Neemias, 140 anos depois, 142 anos depois, reconstrui. Somente Neemias tem a visão de reconstruir aquilo que há 140 anos, 142 anos, ninguém havia feito nada. Não basta apenas lamentar o caos em que se encontra a sociedade. É preciso também lutar, meus irmãos. É preciso também se dispor pela restauração, como se fosse o alvo supremo da nossa vida. É isso que Neemias se faz aqui. Neemias se coloca como instrumento nas mãos de Deus, onde com Deus, irmãos, mesmo sendo poucos, somos a maioria. Neemias tem uma visão. Neemias apenas não lamenta. Neemias não somente chorou, não somente jejuou, mas Neemias, ele é alguém que também tem ação. Em segundo lugar, para observarmos a coordenação, o princípio do sucesso da coordenação, em segundo lugar, coloque as pessoas certas no lugar certo. Se observarmos do versículo 2 ao versículo 15, a gente observa que cada pessoa ali está no lugar certo e para fazer determinada coisa. Neemias, a gente observou do 2 ao 15 as expressões junto a ele e ao seu lado. Como já foi dito em outras mensagens, o líder tem a visão do farol alto. Ele vê sobre os ombros dos gigantes. Ele tem uma visão global e compreende como ajudar os outros a encontrar a sua utilidade. O segredo do sucesso, meus irmãos, é nomear as pessoas certas para os lugares certos. Neemias sabia onde cada pessoa devia estar na reconstrução do muro de Jerusalém, onde devia trabalhar e o que cada pessoa deveria fazer. Isso se chama coordenação. Podemos observar ainda do versículo 2 ao versículo 15
que ele designa os homens de Tecoa, de Gibeon, de Jericó e de Mispa, para as partes do muro em que não havia residentes por perto. Sabe o que isso significa? Quando Neemias convida pessoas de fora para construir um muro onde não há residência por perto, isso significa que se alguém morava ali perto do muro, ele colocava para trabalhar de frente da sua casa. Quando tinha alguém perto do muro, ele colocava aquela pessoa para trabalhar ali, de frente à sua casa. Mas se tinha gente que morava longe de Jerusalém, ele colocava onde não tinha casa, onde não tinha residência. Isso economizava tempo, isso economizava esforço e economizava preocupação. Também podemos perceber que alguns tinham a responsabilidade de reconstruir os muros desde o alicerce, enquanto outros tiveram apenas de fazer reparos. Mas, meus irmãos, cada um encontrou a sua utilidade. Cada um foi colocado no seu lugar certo. Aquele que estava levantando o alicerce não era diferente daquele que fez os reparos. Aquele que fez o reparo não é considerado por Neemias como uma pessoa que fez menos, mas é considerado como uma pessoa que tem utilidade. Isso se chama coordenação. Isso se chama organização. Em terceiro lugar, trabalhe em harmonia com os demais. As expressões, irmãos, junto a ele, ao seu lado, junto dele ou depois dele, mostram que todos trabalhavam em harmonia. Não havia, meus irmãos, na reconstrução do Muro de Jerusalém, entre esses 38 grupos de famílias diferentes, pessoas diferentes, de culturas diferentes, de profissões diferentes, não havia entre eles ninguém buscando a glória pessoal. Ninguém ali estava com nenhum interesse de colocar uma placa e dizer: eu fiz isso aqui. Ninguém havia ali também, ninguém estava ali como disputa, como ciúme, brigas, por exemplo. Cada um, meus irmãos, deve estar contente com a sua tarefa. Cada um deve estar contente com a sua tarefa. E todos devem trabalhar para o mesmo propósito. E aqui estamos falando da reconstrução da cidade. Todos deveriam trabalhar com o mesmo propósito. Não existe ninguém aqui buscando glória pessoal. Os membros da equipe devem se completar uns aos outros. Por isso a gente percebe junto a ele, ao seu lado, junto dele, depois dele, porque eram pessoas que na coordenação de Neemias estavam trabalhando com harmonia. Tudo precisamos também saber, meus irmãos, que tudo também gira em torno de relacionamentos. Um autor, ele diz que a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Quando a gente quer executar tarefas e não quer construir relacionamentos, podemos ter fracassos, podemos ter decepções, podemos ser considerados como pessoas de baixo compromisso, de baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Mas na coordenação de Neemias, o povo trabalha em harmonia. Em quarto lugar, aproveite as facilidades. Versículo 23, Neemias capítulo 5, versículo 23. Neemias capítulo 3, não é isso? Versículo 23. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Versículo 28 ao 30. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa.
Depois deles, Zadok, filho de Imé, reparou em frente da sua casa, e depois deles, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Em quarto lugar, aproveite as facilidades. Neemias, ele aproveita as facilidades. Já falei aqui um pouco sobre isso, mas Neemias, ele facilita o acesso ao trabalho. Meus irmãos, não tinha gente viajando nesse trabalho, nessa coordenação, não tinha gente viajando de um lado para o outro de Jerusalém. Os únicos viajantes eram os que moravam fora da cidade. Isso seria, se não fosse fazer dessa forma, seria perda de tempo e de eficiência. Em segundo lugar, Neemias facilitou também o acesso à alimentação. Se eles trabalhavam de frente da sua casa, também tinha facilidade para a alimentação. Neemias facilitou também o acesso à segurança. Em caso de ataque, a preocupação de cada homem seria com sua própria família. Ele estava trabalhando ali no muro, mas estava trabalhando em frente da sua casa. Se sua casa sofresse alguma oposição, ele estava perto para socorrer a sua família, para defender a sua família. Aconteceram, meus irmãos, muitas tentativas dos inimigos de paralisarem a obra. Então Neemias está fazendo que cada homem trabalhasse perto da sua casa. Neemias facilita o acesso ao trabalho, a alimentação e a segurança. Isso aliviava sem dúvida os trabalhadores de ansiedades desnecessárias e o encorajava a fazer o máximo. Em quinto lugar, a coordenação de Neemias nos ensina a trabalhar em equipe. O segredo do sucesso na obra é o trabalho em equipe. Meus irmãos, se o todo prospera, também o individual prospera. Sem trabalho coordenado, reina o caos. Esse princípio de trabalho, meus irmãos, que estamos observando aqui, tanto o trabalho em equipe como os outros já citados, eles funcionam em todas as áreas. Funcionam na indústria, nas igrejas, nos hospitais, no lar, na escola ou em qualquer outro lugar. John Maxwell, sobre liderança, ele diz que não há limites para o sucesso quando não limitamos as pessoas. Então observamos em primeiro lugar o princípio para o sucesso da construção da obra, da administração de Neemias. O primeiro princípio é a coordenação. Neemias, ele apenas não lamenta, ele não só chora, mas também ele se coloca à disposição. Neemias, ele também coloca as pessoas no lugar certo. Que Deus nos ajude, irmãos, para sabermos fazer isso, colocar as pessoas em cada lugar, no lugar certo, saber a utilidade de cada um. Isso aqui eu lembrei também, eu estava dizendo o irmão Clóvis, eu lembrei muito dele, porque o irmão Clóvis, ele tem algumas farmácias, e às vezes acompanho, e ele está sempre ali administrando, e ele está sempre observando, olha, esse aqui dá para isso, aquele ali não vai dar certo para isso, ele tem que ficar ali. E que o Senhor nos ajude para que a gente também saiba fazer isso, saiba administrar, coordenar essas coisas, colocar cada pessoa no lugar certo. Neemias tem um muro para reconstruir, um muro que 142 anos está sobre os escombros. Neemias tem 38 grupos de famílias para trabalhar. Imagina se um começa a trabalhar e o outro começa a dizer, ah não, isso aqui é o meu lugar. E começaria a disputa, começaria a confusão, e esse não era o propósito de Deus e nem de Neemias. Então Neemias, ele faz com que o povo, em terceiro lugar, trabalhe em harmonia, faz com que aproveite também as facilidades, faz com que as pessoas que moram ali perto do muro, trabalhem ali perto do muro. E Neemias trabalha também em equipe. Segundo lugar, o segundo princípio do sucesso é a cooperação.
Depois da coordenação, o segundo princípio é a cooperação. Em primeiro lugar, não deixe ninguém de fora. Homens de lugares diferentes e diferentes ocupações, a gente viu na leitura que trabalhavam juntos no muro. Isso incluía, meus irmãos, sacerdotes, isso incluía os levitas, chefes e pessoas comuns, porteiros e guardas, fazendeiros, ourives, farmacêuticos, mercadores, empregadores do templo e até mulheres. Neemias não deixou ninguém de fora. O líder é aquele que vê o potencial de cada pessoa e a encoraja a acreditar em si mesma. O líder que delega poder leva as pessoas a níveis mais altos, diz John Maxwell. Hernando Dias Lopes, trazendo isso para a igreja, ele faz uma aplicação, ele diz o seguinte: como é que está hoje a igreja? Como é que está o trabalho hoje da igreja? E ele diz o seguinte: 20% hoje na igreja trabalha, 80% assiste e critica. Imaginou se todo mundo trabalhasse? Isso aqui a gente pode aplicar as nossas feijoadas, a gente pode aplicar evangelismo, a gente pode aplicar qualquer coisa aqui dentro da igreja. Ele está dizendo, ele está aplicando dentro da igreja. Como é que estão as coisas na igreja? E ele diz: olha, 20% trabalha, 80% assiste e critica. Imaginou se todo mundo trabalhasse? Você tiraria muito peso dos 20% que estão sobrecarregados. Você teria mais eficiência, você teria mais oportunidade de todo mundo servir, o trabalho seria feito com mais rapidez, o sucesso seria garantido e com pouco tempo nós alcançaríamos horizontes mais amplos. É exatamente isso que faz Neemias. Neemias mostra que no trabalho há espaço e há trabalho para todo mundo. Isso é cooperação. Em segundo lugar, os líderes precisam dar exemplo. Os homens de posições elevadas estão fazendo uma obra bruta, simples, mas uma obra importantíssima, porque eles estão cooperando. Aqui nesse texto, pobres e ricos, doutores e analfabetos estão lado a lado trabalhando na reconstrução de Jerusalém. Pastor Anderson, ele falou uma coisa na reunião de obreiros, bem interessante. Ele disse: olha, irmãos, estamos vivendo aqui na construção da nossa igreja uma experiência muito boa, que antigamente não vivia essa experiência, porque anos atrás a igreja do Bessa era uma igreja muito rica, mas houve algumas coisas e uma boa parte saiu. Hoje também tem novos membros, né? A igreja está bastante mudada, tem recebido muitos outros membros e saiu bastante também. E nessa construção de agora que estão fazendo, o pastor disse que tem irmã que liga e diz: olha, pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu sei fazer caldinho e vou vender o meu caldinho para ajudar na construção da igreja. Ele disse: olha, tem irmã que liga e diz: olha, pastor, sabe onde eu estou? Eu estou na beira da praia vendendo picolé para a construção da igreja. Todos precisam trabalhar e todos são úteis na obra do Senhor. Hernando Dias Lopes, ele disse que um colega pastor disse que na sua igreja, um médico de grande projeção na cidade, depois de um profundo conflito existencial, lutando contra a sua própria altivez, finalmente ele entregou sua vida a Cristo. Só então compreendeu sua limitação diante do Deus onipotente. Esse médico deixou de lado sua vaidade e trabalhou por alguns meses na limpeza dos banheiros da igreja. Hoje é um reconhecido líder da igreja. E aqui a gente percebe que essas pessoas
pessoas, quem sabe, de ternos, pessoas, quem sabe, que não tinham condições financeiras, todas estão envolvidas, todas estão com paixão, todas querem ser úteis, querem de alguma forma serem usadas na obra do Senhor. A gente percebe aqui no versículo 1, que o sumo sacerdote foi o primeiro da lista a abraçar a obra. Porque o líder, ele precisa ser o primeiro a estar na obra. Ele precisa dar exemplo para depois chamar as pessoas para trabalharem. Sua posição do sumo sacerdote não isentou do trabalho, mas o fez exemplo para os demais. O líder precisa estar na frente. Ele não pode querer que os outros abracem a obra se ele não está na frente. Privilégio e responsabilidade andam juntos. O líder é aquele que se identifica com o povo, é exemplo para o povo e trabalha também com o povo. E no versículo 1 a gente viu que o sumo sacerdote, ele também está na obra. Os sacerdotes, de igual forma, lançaram também mão à obra. Versículo 22 e 28. No versículo 1, sumo sacerdote. No versículo 22 e 28 a gente vê os sacerdotes. Eles não apenas trabalharam na obra, mas fizeram mais do que se esperava deles. No versículo 8 e o versículo 31 diz que os ourives também se envolveram com a obra. Os ourives, irmãos, eles, quem sabe, poderiam ter se desculpado e dizendo: olha, nós temos as mãos finas, só trabalhamos com coisas delicadas. Eles trabalhavam com ouro, mas eles pegaram em pedra bruta e assentaram tijolos. No versículo 9, 12, 14, 15 e 16, a gente vê os regentes de 2 distritos semelhantes se dispuseram também a trabalhar. E Hernandes Lopes, ele diz que quando no versículo 1 diz que o sumo sacerdote se dispôs, ele diz que é o cara da estola sacerdotal de linho, é o cara que está acostumado a ir para o púlpito e pregar e ensinar, mas ele vai descer também do púlpito e vai sentar pedra e pedra grande. Sabe por quê? Porque você não consegue inspirar dizendo apenas faça. Você consegue inspirar dizendo também: olhe para mim, faça o que eu estou fazendo. O líder tem que dar o primeiro passo. O líder precisa dar o exemplo em qualquer área. Os líderes estão colocando a mão na massa. E todos nós, meus irmãos, em certo momento somos líderes e liderados. Coloque também a mão na massa, seja exemplo. Em terceiro lugar, ainda sobre a cooperação, o princípio da cooperação, as mulheres não podem ficar de fora. Versículo 12, Neemias capítulo 3, versículo 12. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. As mulheres não podem ficar de fora. Essas jovens demonstraram que não tinham medo de fazer o trabalho normalmente dado apenas aos homens. As mulheres, meus irmãos, em uma hora crucial de se reconstruir a nação e levantar os muros da cidade de Jerusalém, essas mulheres não se omitiram. Essas mulheres se apresentaram, elas não se acovardaram, elas também não ficaram de fora. A Bíblia está cheia de exemplos de mulheres que foram heroínas e guerreiras para influenciar a história do cristianismo. Miriam, Débora, Esther, Maria. Na cooperação, as mulheres também não podem ficar de fora. Em terceiro lugar, envolva também pessoas de fora. Versículo 5, Neemias 3, versículo 5.
Ao lado destes trabalharam os tecoitas. Versículo 7. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, e que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Versículo 13. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros de muralha até o portão do monturo. Então, Anum e os moradores de Zanoa. Envolva também pessoas de fora. Havia também homens de Jericó, Tecoa, Gibeon e Mispa, Zanoa e Bet-Aquerim, Bet-Zum e Zela. Tinham pouco a lucrar com a fortificação de Jerusalém e podiam ter facilmente permitido que as suas próprias preocupações os distraíssem de participar da tarefa sem lucros pessoais. Ou seja, meus irmãos, eles poderiam muito bem dizer: o que nós temos a ver com Jerusalém? O que nós temos a ver com a construção do muro de Jerusalém? O que nós temos a ver com isso? Eu não moro em Jerusalém. Por que eu vou reconstruir Jerusalém? Eu vou reconstruir no meu sítio, eu vou construir no meu quintal, eu vou trabalhar onde eu pessoalmente possa ter aproveito. Mas eu sair da minha casa, da minha terra, da minha chácara, da minha vila, do meu vilarejo, para ir a Jerusalém, reconstruir, eu vou nada. Eles poderiam argumentar isso. Mas eles foram. E por que foram, meus irmãos? Porque foram movidos pelo exemplo de Neemias. O líder, ele é capaz de influenciar até gente de fora, até gente que não faz parte da comunidade. Muitas vezes a pessoa não é da igreja, é de outra comunidade, é de outra cidade, mas está dizendo: eu vou envolver sim com aquela obra. Eu estou vendo ali coisa séria está sendo feita ali, eu vou ajudar aquela obra, vou investir lá, porque eu estou vendo que tem pessoas que estão com o espírito bom, pessoas que estão com o propósito certo, eu vou ali cooperar. É isso que Neemias está conseguindo fazer, meus irmãos, fazer com que pessoas de fora cooperem também com a reconstrução do templo. Em quinto lugar, uma coisa importante: não espere por unanimidade. Versículo 5 nos deixou bem claro que alguns não se sujeitaram. Versículo 5, Neemias 3, versículo 5. Ao lado destes trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. A elite de Tecoa, a cidade natal do profeta Amós, não quis sustentar o trabalho em Jerusalém e recusou-se a participar da reconstrução do muro. Mas, meus irmãos, Neemias nos traz aqui uma grande lição. Neemias não permitiu que a rejeição dessas pessoas tirasse seu entusiasmo e otimismo. Neemias, ele trabalhou com quem estava disposto a trabalhar. Não podemos permitir que a omissão ou a ausência de alguns nos tirem a alegria da presença de outros. Nem podemos permitir que o desestímulo de alguns desvie os nossos olhos do alvo, que aqui era a reconstrução da cidade. Devemos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco do que nos entristecer com aqueles que estão de braços cruzados. Então, para ter sucesso na liderança, não espere unanimidade. Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, e foi uma coisa que o pastor Anderson comentou também na reunião dos obreiros, e que eu aprendi bastante, e que já fui vítima também, é o que Hernando Dias Lopes vai dizer. Ele diz o seguinte, ele diz que eu confesso que algumas vezes eu fui vítima
desse sentimento. Até que uma vez um pastor me corrigiu, e eu diria o mesmo. E ele conta o seguinte: você marca um trabalho especial na igreja, o que é que você espera? Que a igreja inteira esteja presente. Você fala, você avisa, você escreve, você coloca no boletim da igreja. Você fala uma vez, fala duas vezes, fala uma semana, fala um mês, avisou, tornou a avisar, fez o apelo, fez tudo. Chega o dia, você olha para o auditório e fica: cadê fulano? Isso na reunião de obreiro que a gente teve, alguns obreiros, diz que sabe até onde cada irmão senta. Poxa, ali está, ali é a cadeira de fulano. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê Beltrano? Por que fulano não veio? Por que ele não está aqui? E aí você começa a ficar triste, e você nem se alegrou com a vasta maioria que está presente. Você ficou triste por aquele que não veio, em vez de você ficar feliz com aqueles que veio. E Hernandes Lopes pergunta para nós, ele diz: você tem também esse problema? De olhar para o lado e dizer: cadê o irmão? Vamos fazer uma feijoada, só apareceu 2. Vamos fazer mais não. Vamos fazer um creme de galinha, só apareceu 3 para fazer, vamos fazer mais não. Vamos ensaiar as auxiliadoras, só apareceu 5, vamos fazer mais não. Será que você também é assim? Chegou o culto do domingo, tinha poucas pessoas, você foi embora triste para casa? Será que a gente não é assim? Não se sente às vezes assim? Então Neemias está nos ensinando que não espere por unanimidade. Trabalhe com quem está, trabalhe com quem veio, trabalhe com quem se dispôs. Preste atenção, meus irmãos, porque o privilégio de trabalhar é de quem se dispôs. É um privilégio trabalhar na obra do Senhor. Então, se você se dispôs, amém, glória a Deus, é um privilégio. Trabalhe, não fique triste porque fulano não veio, porque fulano não apareceu, porque fulano não colocou a mão no arado. Não fique triste com quem não veio, se alguém não compareceu, se alguém não aparece, se alguém não se dispõe, se alguém não ofereça ajuda. Alegre-se com quem está junto, com quem está perto. Vão junto, vão trabalhar, vão fazer. Neemias se alegra com a cooperação de quem está perto, não é de quem se recusou. Isso me faz muito lembrar também do pastor Sidney, que eu já dividi isso aqui para alguns irmãos. Quando a nossa igreja era ali no Pau Santo, estava tendo uma atividade na cidade, envolvia alguns funcionários, envolvia muita gente, e o pastor Sidney veio de Campina Grande para pregar. E eu ali triste, eu disse: pastor, eu acho que hoje vai dar pouca gente na igreja. Ele olhou para mim muito feliz e disse: que bom que você veio. Que bom que você veio. E se na ceia for só você, eu vou oferecer a ceia para você. Então, irmãos, precisamos aprender com Neemias. Em terceiro lugar, terceiro princípio do sucesso é a aprovação. Em primeiro lugar, meus irmãos, dentro da aprovação, do princípio da aprovação, é que nós devemos tratar as pessoas pelo nome. Se quisermos motivar as pessoas, precisamos conhecê-las, valorizá-las e dar a elas um tratamento pessoal. Hoje vivemos o tempo da despersonalização, em que você é conhecido por um apelido ou por um número ou pelo cartão de crédito.
Mas você não é apenas um número de estatística, você tem valor. Sua contribuição é muito importante. Se quisermos êxito no trabalho, precisamos nos interessar particularmente pelas pessoas que trabalham conosco. Neemias sabia o nome de todos os seus cooperadores, o que devia fazer e onde devia trabalhar. E Neemias os tratou como pessoas e não como objetos. Então, trata as pessoas pelo nome. Segundo lugar, no princípio da aprovação, procure sempre motivar os seus trabalhadores. Neemias, ele sempre buscava o interesse dos trabalhadores. Em primeiro lugar, trabalho proporcional, ou seja, cada um fazia aquilo conforme sabia fazer, conforme conseguia fazer. Mas Neemias aprova. Trabalho com a família, trabalho perto de casa. Neemias era um encorajador, facilitava o local das pessoas trabalhar, facilitava a alimentação, facilitava a segurança da família, oferecia aos seus trabalhadores a segurança. As pessoas podiam se sentirem, dizer: eu estou aqui no trabalho, mas as pessoas se importam comigo. Eu não sou número, eu sou uma pessoa que tem nome, que tem sentimento, que tem família, que tem preocupação, que tem necessidade, e que a minha liderança está atenta a tudo isso. Isso é princípio de liderança. Uma pessoa motivada, meus irmãos, ele se alegra a produzir muito mais. Em terceiro lugar, leve as pessoas a transcenderem. Versículo 5 e versículo 27. Os líderes dos tecoítas eram contra o que Neemias estava fazendo. Mas, se você olhar no versículo 27, os tecoítas foram inspirados pelo exemplo de Neemias e trabalharam diligentemente e fizeram mais do que esperava deles. Porque o líder sempre motiva e inspira as pessoas, não só a fazer o que tem que fazer, mas a fazer um pouco mais do que foram pedidos para fazer. Em quarto lugar, ainda sobre a aprovação, saiba apreciar as grandes e as pequenas coisas. Versículo 13 e versículo 14. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros de muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerim. Ele o reconstruiu, colocou os portões no lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Os moradores de Zanoa repararam uma porta, e o texto diz que ainda mais 500 metros de muro. E no versículo 14, Malquias edificou e assentou apenas uma porta. Eles trabalharam lado a lado, mas Neemias prestigia ambos. Neemias não permitiu que o tamanho da realização de uma pessoa fizesse que não percebesse os esforços da outra. Isso é claro, irmãos. É claro que alguns, quando se trata, por exemplo, acerca de dízimo, a gente percebe o quanto o Senhor tratou conosco, permitindo ali que a gente desse 10%. E sabemos que 10% para uns, talvez seja R$10, seja R$20, R$30, e 10% para outros, talvez seja 100, 200, R$500. Mas é a mesma proporção, 10%. E aqui a gente vê isso. Um faz um pouco mais, o outro fez só aquilo ali. Mas Neemias, ele prestigia ambos. Cada um fez de acordo com a sua capacidade. E Neemias prestigia a todos.
Quarto princípio e último do sucesso é a comunicação. Em primeiro lugar, dê instruções claras. Neemias, meus irmãos, usou 38 grupos diferentes. Havia ali 8 portas para serem reconstruídas. Tinha todo o muro da cidade para serem levantados. E Neemias se comunicou com todos os 38 grupos de trabalho, dando instruções precisas de como fazer a obra. Cada um ali sabia onde trabalhar. Cada um sabia o seu trabalho. Cada um sabia onde começava o seu trabalho e onde começava o trabalho do outro. Isso é princípio de comunicação clara. Planejamento para que a execução seja rápida e eficaz. Em segundo lugar, delegue também a autoridade aos outros. Cada pessoa foi capaz de assumir responsabilidade por sua parte no muro. Grupos de obreiros aqui tinham chefes de seção. Anum, por exemplo, chefiava os moradores de Zanoa. E Reum chefiava os levitas. Isso significa o quê? Divisão de tarefa, de liderança. Delegue a autoridade a outros. Você vai liderar essa equipe, você vai liderar aquela equipe. Ele delega tarefas, ele reparte a liderança. Ele acompanha tudo, mas divide as tarefas e também confia a quem está dividindo. Quero concluir dizendo aos irmãos que podemos afirmar que o sucesso global foi resultado do êxito de cada um. As palavras aqui, edificou e reparou, meus irmãos, significa que cada um terminou aquilo que começou. Quantas vezes, irmãos, iniciamos uma coisa e não terminamos? Quantas vezes dizemos que vamos fazer aquela leitura da Bíblia de um ano todo e não fazemos a leitura? Quantas vezes dizemos que vamos começar a ser homens de oração, mulheres de oração, e estamos orando pouco? Quantas vezes dizemos que vamos fazer isso e aquilo e não fazemos? Muitos começam, mas não terminam. Muitos começam, mas quando veem os escombros, os perigos, os ataques do inimigo, desistem. Contudo, meus irmãos, sob a liderança de Neemias, todos começaram e todos terminaram a obra. De igual forma, podemos dizer que a vitória de todos é resultado do esforço de cada um. Eles todos aqui eram voluntários. Eles trabalharam com empenho, com ânimo, com sucesso. Qual foi o resultado? Aquilo que estava sobre os escombros há 142 anos, irmãos. Olhe para a sua Bíblia, Neemias capítulo 6, versículo 5. Versículo 15, perdão. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Aquilo que estava sob os escombros há 142 anos, com coordenação, com cooperação, com comunicação e com aprovação, foi construída em 52 dias. 52 dias os muros foram levantados. Em 52 dias, com cooperação, com aprovação, com comunicação, com coordenação de Neemias, a cidade deixou de ser opróbrio. E o que parecia, meus irmãos, ser impossível, tornou-se realidade, quando todos deram as mãos para fazer a obra.
Hernando Dias Lopes diz uma frase interessante. Ele diz que o capital da igreja é a fé e o trabalho. Ele diz que das construções que participou até agora, construção de templo, ele diz que nenhuma começou com dinheiro em caixa. Tudo começou. Nenhuma teve que esperar. A gente precisa de tanto, vamos começar só quando a gente tiver tanto. Ele diz que todas elas, o capital delas, foi a fé e o trabalho. Quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Que os irmãos apliquem esse texto, essas lições para o sucesso de uma liderança, não apenas na construção do nosso templo aqui, o museu, mas apliquem em todas as áreas da sua vida, nas atividades da igreja, os líderes aqui que são presidentes de departamentos, aplique também em casa, mesmo você sendo a mulher, nós sabemos que o cabeça é o homem, mas às vezes a mulher precisa ajudar o homem nessa missão. Então que Deus ajude para que você pegue essas lições e aplique na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na sua comunidade. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho tido uma grande experiência em aplicar isso aqui, tanto a construção do nosso templo, como também aqui na igreja e como também no trabalho. Então façam isso, aprendam com Neemias, com Ageu, aprendam, porque também fiquei encantado quando eu vi que desse capítulo 3, tão longo, nomes difíceis, poderíamos tirar tão preciosas lições. Eu peço para você ler comigo Filipenses e assim a gente encerrar. Filipenses capítulo 2. Que sejamos, irmãos, bem coordenados aqui em tudo que formos fazer. Primeiramente pelo Senhor, depois pela liderança dessa igreja. Que sejamos bons liderados também. Não só bons líderes, mas bons liderados. Que venhamos ter aqui coordenação. Que venhamos ter aqui, irmãos, cooperação. Porque é uma tarefa de todos a obra do Senhor. Que venhamos ter aqui aprovação, reconhecimento. Sabemos que não fazemos para o homem, fazemos para Deus. Mas não deixar ninguém de fora e saber também que cada um também faz aquilo que pode fazer. Que possamos também ter comunicação. Essa palavra comunicação eu lembro muito quando eu falo para os casais, que eu já vi casal, às vezes, da esposa estar com as bagagens tudo pronta para sair de casa e o marido não sabe de nada. Muitas vezes por falta de comunicação dentro de casa. Filipenses capítulo 2, o texto diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, irmãos, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus,
que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém muito mais agora da minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, diz Paulo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Meditem nessas palavras que tem tudo a ver com o sermão desta noite. Oremos.